Se Taiwan declarar sua independência, a China não hesitará em iniciar uma guerra. Essas foram as palavras do governo chinês no último dia 10 de junho. Taiwan é uma ilha de 25 milhões de habitantes e se considera uma nação soberana, além de ser vital para a economia mundial moderna. Mas para o governo chinês, a ilha não passa de uma província chinesa rebelde que deve ser reunificada o quanto antes. E no meio desse conflito de palavras, estão os Estados Unidos, que asseguram a defesa da pequena ilha tão imprescindível para o comércio mundial e um dos principais motivos para a China ainda não ter iniciado a chamada reunificação. Mas depois da invasão russa sobre a Ucrânia, as tensões entre esses três países cresceram como há muito não se via e o mundo pode estar prestes a ver o estourar de mais um grande conflito armado. Quando o exército russo marchou sobre a Ucrânia, o mundo entrou em choque. Invasões territoriais entre dois países tão relevantes parecia coisa do passado. E à medida que o conflito na Ucrânia se intensifica, um outro embate pode estar prestes a estourar entre a China e Taiwan. A China, segunda maior economia do mundo e postulante à superpotência mundial, reivindica o território de Taiwan e diz que definitivamente realizará sua reunificação. Por outro lado, a ilha, com 25 milhões de habitantes, assegura que já é um estado independente, com eleições livres e uma constituição própria, além de ser fundamental para o comércio mundial, graças ao chamado Escudo de Silício, um confronto entre duas Chinas. A China que o mundo reconhece é a República Popular da China, com a capital sendo Pequim. Taiwan, que não conta com o reconhecimento de centenas de países e mantém relações comerciais com algumas dezenas, é a República da China. Mas como surgiu essa divisão na China? Por que Taiwan foi criado? E qual o papel dos Estados Unidos nesse impasse territorial? Para entender tudo, nada melhor do que começar pelo início, não é? E esse início seria o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Com a derrota do eixo formado por Alemanha, Itália e Japão, o mundo viu uma nova ordem mundial surgir, onde principalmente Estados Unidos e União Soviética disputavam a influência sobre os mais diversos países, como uma forma de conquistar o planeta com suas ideologias, o capitalismo americano ou o socialismo soviético. Os dois países nos anos seguintes, a 1945, travaram intensas disputas indiretas, sem nunca envolverem seus próprios militares, para assegurar sua influência por todo o mundo. Era a Guerra Fria. Essa disputa pode ser especialmente observada com dois modelos de conquista de influência. O primeiro foi a chamada Cortina de Ferro na Europa, onde existiam países com governos alinhados à União Soviética na Europa Oriental e governos alinhados aos Estados Unidos na parte ocidental do velho continente. Mas essa disputa se estendeu também pelos países asiáticos, que estavam vivendo sob forte tensão interna mesmo antes da Guerra Fria. E assim, muitas guerras civis surgiram no final da década de 40 até a década de 70 no continente. E a que nos interessa é a Guerra Civil Chinesa, que durou principalmente entre 1946 e 1949 e foi travada entre o Partido Comunista Chinês, de oposição, e o Partido Nacionalista Chinês, do generalíssimo Chiang Kai-shek, que governava toda a China desde 1943. O país, durante o conflito, tinha o nome oficial de República da China. Naturalmente, a União Soviética apoiou indiretamente os comunistas durante o conflito civil, e os Estados Unidos apoiaram o exército do presidente Chiang. O lado comunista, liderado pelo revolucionário Mao Tse-tung, derrotou o governo do Partido Nacionalista, conquistou o gigantesco país e se tornou mais um grande aliado para os soviéticos. Porém, ao constatar a derrota, o presidente Chiang fugiu da China continental e se refugiou em uma ilha chinesa. Essa ilha era Taiwan. Lá, Chiang estabeleceu um exílio ao governo da China e a capital deixaria de ser Pequim, dominada pelos comunistas, e passaria a ser Taipei, principal cidade da ilha. Enquanto na China continental, o Partido Comunista proclamou a República Popular da China, e é a China que o mundo reconhece hoje. Porém, das décadas de 50 a 70, os Estados Unidos e a ONU reconheceram o governo exilado de Chiang em Taiwan como sendo o verdadeiro governo de toda a China, enquanto o governo socialista era um governo rebelde, não reconhecido pelo mundo, só pela União Soviética. Mas isso mudou quando aconteceu a chamada ruptura sino-soviética, e os governos socialistas de China e União Soviética romperam relações no auge da Guerra Fria.
Isso foi um prato cheio para os Estados Unidos, que correram para melhorar suas relações com a China comunista, já que qualquer aliado contra a União Soviética era importante, principalmente os ex-aliados dos próprios soviéticos. Dessa forma, Estados Unidos e ONU deixaram de reconhecer o governo nacionalista em Taiwan como o verdadeiro governo de toda a China e passaram a reconhecer o governo socialista com capital em Pequim. Taiwan hoje só é reconhecida por 14 países, entre eles não estão os Estados Unidos. Sendo assim, você pode se perguntar, então qual a relação entre os americanos e Taiwan atualmente? O Congresso americano aprovou na década de 80 a Lei de Relações com Taiwan, que estabelecia que os americanos, em caso de agressão chinesa a Taiwan, devem fornecer assistência militar para a ilha, mas isso não significa enviar soldados americanos para lutar no conflito. Mais de 40 anos desde o fim do reconhecimento de Taiwan como China se passaram, mas o governo chinês ainda deseja a chamada reunificação, para que exista uma China só. Não só deseja, como a China frequentemente utiliza de sua força militar para intimidar o governo de Taiwan, como invadindo o espaço aéreo da ilha com caças, realizando exercícios militares em mares próximos e até simulando bombardeios e desembarques militares. E o conflito entre Rússia e Ucrânia parece ter jogado mais gasolina nesse fogo, e uma invasão chinesa contra a pequena ilha está ganhando cada vez mais espaço nos noticiários e da atenção dos Estados Unidos, inclusive com uma maior intensidade e frequência de incursões de aviões chineses sobre a ilha. Taiwan continua sendo cada vez menos reconhecida como uma nação soberana e tem ciência de que não possui um exército numeroso o suficiente para bater de frente com o exército de um país com 1,5 bilhão de habitantes e mais de 2 milhões de soldados na ativa. Mas a ilha possui uma arma poderosa no mundo atual, a tecnologia. E essa tecnologia é o que forma o chamado escudo do silício. Não, esse não é o escudo de artilharia antiaérea para proteger a ilha de mísseis, como é comum em outros países. Esse termo se refere à impressionante fabricação de chips semicondutores de Taiwan. Os semicondutores são essenciais na fabricação de celulares, computadores, videogames e até carros, feitos de silício e que acabam sustentando parte da economia moderna. Um ataque chinês ao país poderia, portanto, afetar a produção dos chips e causar um estrago não só na economia chinesa, mas mundial. Especialistas asseguram que atacar Taiwan seria uma destruição mútua, já que semicondutores são imprescindíveis para todos os aparelhos eletrônicos do planeta. E se o maior fabricante de semicondutores perder sua capacidade de produção, seria uma tragédia econômica com impactos globais. E a situação dos chips semicondutores já não é lá muito boa no mercado internacional, o que, por exemplo, afeta inclusive os preços dos carros no Brasil, já que, por conta da pandemia, houve forte aumento da demanda, porque a venda de computadores e videogames aumentou em ritmo acelerado. Mas a produção não cresceu na mesma velocidade, causando um forte desequilíbrio no mercado. Apesar da China possuir planos de se tornar autossuficiente na fabricação de microchips semicondutores, isso não deve acontecer nem tão cedo e não é claro se isso também reduzirá a importância dos semicondutores de Taiwan para o resto do mundo. Mas um segundo grande entrave para um ataque chinês à ilha são os Estados Unidos. No início do vídeo, eu disse que a China alertou que estava disposto a declarar guerra a Taiwan para buscar a reunificação. Porém, no final do mês de maio, o presidente norte-americano Joe Biden também fez um alerta. O chefe de Estado dos Estados Unidos prometeu defender Taiwan militarmente caso a China decida invadir o país. Essa afirmação, que ele fez questão de enfatizar mais de uma vez, irritou o governo chinês, que alegou que Taiwan era um assunto interno da China. A China também parece estar atenta aos desdobramentos da invasão russa de várias formas. Primeiro, é esperado que os chineses estejam observando e aprendendo com os erros militares que a Rússia cometeu, principalmente por lançar uma invasão em larga escala contra todo o país, sem nem mesmo colocar todo o seu exército para uso. Além disso, ter se mostrado uma má ideia tática e logística. Atualmente, a Rússia concentra esforços apenas no leste ucraniano, o que está fazendo seu exército avançar com mais força do que em fevereiro na invasão total. E se os russos aprenderam com isso, os chineses também devem ter aprendido. Também é esperado que a China, caso consolide sua ideia de invadir Taiwan, esteja se preparando financeiramente contra as sanções ocidentais que também foram aplicadas à Rússia, com a diferença de que o gigante asiático tem uma economia mais robusta que a Rússia.
e que o mundo depende mais de vários setores da economia chinesa, o que dificultaria aplicar sanções tão duras quanto as aplicadas ao país de Vladimir Putin. Diante desse cenário cada vez mais tenso, China e Estados Unidos estão fazendo demonstrações de forças no Oceano Pacífico, realizando grandes exercícios militares navais e aéreos, sendo que os americanos, inclusive, realizaram exercícios conjuntos com os militares japoneses, para enfatizar a influência dos Estados Unidos na região. Também é dito que o país chefiado por Joe Biden está pressionando Taiwan para comprar mais armas e se preparar para a invasão. Essa pressão e alerta faz ainda mais sentido porque recentemente o presidente Biden revelou que o presidente da Ucrânia não queria acreditar nas informações do exército americano de que a Rússia invadiria o território ucraniano em fevereiro. Então os americanos querem se assegurar de que Taiwan vai ouvir seus alertas, diferente da Ucrânia. O mundo está mergulhado em crise em vários setores, econômico, político e militar, e não parece que a situação mudará tão cedo. A invasão russa sobre a Ucrânia já chocou o mundo, mas um ataque chinês sobre Taiwan seria muito diferente, tendo em vista que a ilha é muito menor que a Ucrânia, o que torna sua defesa algo mais imprevisível. Pode ser que a China não vá invadir Taiwan em 2022. Talvez espere que a Rússia encerre seu ataque antes, o que não parece perto de acontecer, e então lance o seu. Ou pode ser que daqui a alguns meses a gente esteja falando de mais um conflito armado envolvendo uma potência militar contra um país menor apoiado pelos Estados Unidos. Seria como um filme repetido, um filme que ninguém quer ver. Diante desse cenário de crise global e futuro imprevisível, oportunidades de trabalho estão cada vez mais em falta. Mas eu aqui na internet criei um negócio que está me rendendo mais de 10 mil reais por mês, me dedicando algumas horas por dia. Mas fica tranquilo, que não foi com nenhuma dessas promessas fáceis de day trade ou pirâmides que envolvem marketing de afiliados. Foi com trabalho de verdade. Se você quiser saber sobre como eu fiz isso, clique no link do primeiro comentário fixado que eu te conto todo o passo a passo. E não se pode brincar com a China, né? Você sabia que a China está investindo uma fortuna no Brasil e em vários países do mundo, de olho em um grande objetivo? Não sabia? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te falo sobre o plano secreto da China para dominar o mundo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!